trombose de perna ocasionou essa embolia pulmonar. Uma das complicações que é a embolia pulmonar. É sério mesmo, né, doutora? A gente tem que ficar atento. É. E então, acontece muito mais do que a gente imagina. Se você imaginar que um médico consciente, esportista, com saúde exemplar, pode ter, então é importante que todo mundo tenha essa cultura de que se deve fazer prevenção quando viaja. E a meia elástica eu consigo prevenir? Sim. Ela vai entrar dentro desse conjunto de medidas que previne, sim. Tem uma eficácia grande. Funciona. É claro que a gente nunca sugere que seja isoladamente, né? Põe a meia e esquece. Dorme 17 horas durante um voo noturno, não se movimenta. Não, também não. Meia, mais os movimentos, mais essa atenção. Esse movimento do pedal da máquina de costura é sensacional, doutor. Isso é importante. Simples, mesmo para o dia a dia de trabalho, fazer. Pessoas que trabalham em situações confinadas, um ambiente de escritório, um escriturário, digitador, essas pessoas também têm que pensar tal como o viajante. Perfeito. Doutor, se de repente não teve como prevenir e acabou acontecendo, né, algum nível da trombose, quais são hoje os tratamentos que a gente tem? O tratamento ele é rápido? O que é feito nesse caso em relação a esses pacientes? O tratamento até, de certa forma, é bem simples e muito eficaz, agora cada vez mais eficaz. Hoje você consegue tratar, quando detecta de imediato e fecha o diagnóstico, você tem hoje um tratamento que pode ser domiciliar, muitas vezes por medicação oral ou pequenas injeções utilizadas no tecido gorduroso. Tá. Primeiro numa fase aguda que cobre ali entre 7 a 20 dias de um tipo de medicação anticoagulante, em qualquer uma dessas formas que eu citei, e depois até 6 meses um tratamento de manutenção, que é o período estatístico que pode ocorrer a trombose. Mas, enfim, é um tratamento de 6 meses. Quais são as consequências? Por exemplo, eu estou perguntando isso para o senhor, então, de repente, a pessoa está lá acompanhando nossa entrevista e daí ela pode pensar assim, Tati, mas vocês falaram dessa questão da circulação, então eu vou ficar muito tempo sem fazer o movimento, posso ter a trombose, mas na prática, de repente, o que isso vai me atrapalhar? Quais são as consequências disso? O que acontece no nosso corpo? Bom, com a trombose sim. E as consequências dela, até esse caso que você comentou do pulmonar. Hoje é muito difícil você ter as grandes consequências que nós tínhamos de aproximadamente 20 anos para trás. Então, hoje o diagnóstico precoce é muito comum, primeiro porque a população tem já mais informação, segundo porque o diagnóstico simplificou muito com a presença do ultrassom Doppler, que é feito às vezes no consultório ou em qualquer serviço de radiologia à volta nossa. Então, o diagnóstico ficou simples. Uma vez feito o diagnóstico, estabelecido o tratamento na fase aguda, é muito difícil essa trombose deixar consequência. Praticamente as pernas ou mesmo um pulmão que sofreu uma pequena embolia, ele se restitui plenamente com a mesma saúde que tinha, às vezes deixando muito pouca consequência. Agora, ainda assim, as tromboses que às vezes são tratadas um pouquinho mais para frente, já com algum tempo de organização do trombo dentro da veia, que não pôde ser completamente reabsorvido, pode resultar numa certa dificuldade do retorno venoso para aquele membro que teve, e aí alguma tendência de inchaço, que seria o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica. Ela vai variar em graus conforme a gravidade da trombose que ocorreu no início ou a demora que houve para início de tratamento. Doutor, na verdade, então, a trombose, por essa falta de movimento, essa ausência de movimento, dentro das nossas veias, das artérias, esse sangue ele vai coagular? Ele não vai fluir, ele fica ali parado e esse que é o problema. Exatamente. A coagulação é uma função normal do organismo que permite com que nós não morramos de hemorragia diante de qualquer ferimento. É essa a função da coagulação. Só que certas situações como essa que nós estamos citando, faz o quê? Vamos dizer, desencadeia essa função de forma desorganizada, na hora errada e em local indevido. A coagulação foi feita para reconhecer uma lesão no meio do caminho da circulação em algum lugar, num tecido ferido, e então formar o coágulo que tampa, evita o sangramento. Por exemplo, eu vou ter um corte, vai sangrar um pouquinho que é o e natural, logo vai parar de sangrar porque vai coagular. É o funcional dela. Ok. Agora, um trombo que se forma numa veia saudável, apenas porque está parada, e um sangue com movimento menor, então ele desencadeia o coágulo, esse coágulo não é pertinente. Ele é indevido, e aí ele vai fechar um vaso sanguíneo saudável.
A pessoa, de repente, ela consegue identificar nela algum sintoma ou algum sinal de alerta, doutor? Ou ela só vai mesmo receber o diagnóstico da trombose depois que tiver num grau muito agudo, já tiver o problema instalado? Tatiane, uma parte terá sintomas que podem ser valorizados e às vezes esses sintomas são não muito específicos. Por exemplo? Então, às vezes uma dor local depois de uma viagem, muitos vão reclamar disso já no hotel, já no seu destino. Outras vezes um inchaço de panturrilha, que a pessoa já está acostumada a viajar, está acostumada a voar, sabe que sempre que termina o voo tem um inchaço de tornozelo, mas aquela viagem, aquele final de viagem, a barriga de perna, vamos chamar assim, de um dos membros está inchada e firme, a outra não. Isso é diferente. Então, essas sutilezas podem dar um diagnóstico. A dor pode surgir sim, pode ser até intensa em alguns casos, mas não está presente em todos os casos. Mas pode ser um dos outros alertas. Então, outra coisa, muitas vezes nós vamos pensar só nos sintomas de perna. Uma pessoa que termina um voo com uma tosse que não tinha, com uma inspiração profunda dolorosa e não tinha, não era alguém que estava com gripe, alguma coisa assim. Então, essas pessoas devem ter em mente tudo que nós estamos conversando aqui. É um sinal de alerta e deve levar esses fatores em consideração. Sim, com certeza. Perfeito. A gente espera que todo o nosso público que vai pegar a estrada, vai pegar de repente um voo, ou mesmo aí o carro, vai curtir com a família um passeio de muito tempo de duração, né, nesse transporte, nessa locomoção, que vocês então tomem todos esses cuidados, tá bom? E aproveitem da melhor maneira possível aí essas férias e mesmo esse feriadão de Ano Novo. Doutor, estou muito feliz com a sua presença, muito obrigado por todas as dicas e faço sempre aquele convite para você retornar numa outra oportunidade e falar mais para a gente, né, sobre esses assuntos. É importante a gente conhecer o nosso corpo, alguns problemas específicos, para a gente conseguir tomar esses cuidados e prevenir. Claro. Foi um prazer tê-lo conosco. Boa passagem de ano para o senhor. Tatiane, muito obrigado pela oportunidade. Até breve, então. Até breve, com certeza. Turminha, eu vou fazer uma pausa rápida no programa Mulher.com e na sequência a gente volta com mais dica de arte na nossa retrospectiva 2014. Continuem conosco, o intervalo é rapidinho.